A mansão dos Albuquerque parecia menor sem os risos da mulher que Henrique tanto amava. Desde a morte repentina de Isadora, Henrique sentia o peso do silêncio que dominava cada canto da casa. O brilho nos olhos do menino Miguel, seu filho de apenas 6 anos, era a única luz que ainda o fazia acreditar em dias melhores. Henrique caminhava lentamente pelo corredor, observando as fotos espalhadas pelas paredes. Momentos felizes que agora pareciam tão distantes. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas o coração ainda estava pesado demais para pensar direito. No fundo, ele temia o que vinha pela frente. Papai, a mamãe vai voltar? Perguntou Miguel com a voz trêmula enquanto abraçava o ursinho de pelúcia. Henrique abaixou-se tentando segurar a emoção. Filho, a mamãe está em um lugar muito especial agora, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para você, sempre. Miguel olhou para o pai com olhos grandes e brilhantes, misturando esperança e saudade. Nos dias que se seguiram, Henrique refletiu profundamente sobre como seguir em frente. A rotina da casa já não fazia sentido, e ele sabia que não conseguiria criar Miguel sozinho por muito tempo. Então, teve uma ideia inesperada. Ele convidou 7 mulheres, todas lindas, charmosas e com um jeito especial, para conhecer o menino e se apresentarem como candidatas à nova mãe. Entre elas, empresárias, artistas, socialites, cada uma acreditando que poderia conquistar o coração daquele garoto e de Henrique. Mas enquanto as mulheres se mostravam em toda sua elegância, longe dali, no jardim, Mariana trabalhava quieta, varrendo as folhas e cantando baixinho para si mesma. Mariana tinha 30 anos, era simples, discreta e conhecida na casa pelo seu jeito amável e pela dedicação ao trabalho. Miguel, curioso, olhava as mulheres com atenção, mas parecia distante. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, ele se aproximou de Mariana, que sorriu surpresa. "O que está fazendo aqui, Miguel?" perguntou ela. "Eu gosto daqui", respondeu o menino. "Você está sempre aqui e eu gosto de você." Mariana ficou emocionada, mas também apreensiva. Sabia que a vida ali era difícil e que ela jamais poderia imaginar estar na frente daquele menino e daquele homem milionário como uma opção real. Mas Henrique, observando de longe, percebeu algo diferente naquele gesto simples, um sentimento que nenhuma das outras mulheres parecia despertar. E foi assim que, em meio a luxo e expectativas, o verdadeiro coração daquela casa começou a se revelar. Os dias passaram com a rotina da mansão mudando sutilmente. Henrique seguia seus negócios, mas sua mente e seu coração estavam voltados quase que exclusivamente para Miguel. O menino, por sua vez, parecia cada vez mais introspectivo, como se tentasse entender o vazio que a ausência da mãe havia deixado em sua vida. As 7 mulheres escolhidas para conhecer Miguel continuavam a frequentar a mansão, cada uma mostrando seu melhor sorriso, seus cuidados e intenções para conquistar o menino e Henrique. Eram reuniões marcadas, jantares, passeios no jardim e momentos planejados para criar uma conexão com o pequeno herdeiro. Henrique observava tudo com um olhar crítico, querendo ver quem teria o coração mais aberto, quem seria capaz de lidar com a pureza e a inocência de Miguel, sem tentar usar a situação para ganhos próprios. Mas foi uma tarde de domingo, enquanto o sol iluminava o jardim com uma luz dourada, que tudo mudou. Miguel, que até então evitava as mulheres elegantes e preferia ficar perto do pai ou sozinho, caminhava pelo gramado, quando seus olhos encontraram Mariana, que estava ali, varrendo as folhas caídas, seu rosto sereno iluminado pelo sol. Sem hesitar, Miguel se aproximou. "Mariana, você pode me ajudar com uma coisa?" perguntou o menino com um brilho diferente na voz. Mariana sorriu, curiosa. "Claro, Miguel. O que você quer?" Miguel pensou por um instante e depois disse: "O papai vai pedir para eu escolher uma nova mamãe, mas eu não sei como escolher. Você pode me ajudar?" Mariana ficou surpresa, mas seu coração se aqueceu com o pedido do menino.
Eu vou te ajudar no que você precisar, Miguel. Nesse momento, Henrique apareceu na varanda, observando a cena. Sentiu uma mistura de surpresa e esperança ao ver a ligação simples e genuína que seu filho tinha com a empregada. Mais tarde, naquela noite, Henrique chamou Mariana para uma conversa particular na sala de estar. Ele estava sério, mas com um olhar que misturava respeito e curiosidade. Mariana, eu vi o que aconteceu hoje com Miguel no jardim. Quero agradecer por ser tão gentil com ele. Sei que não é fácil para você estar aqui nessa posição, mas gostaria que soubesse que você é importante para nós. Mariana ficou um pouco nervosa, mas conseguiu responder com sinceridade. Obrigada, senhor Henrique. Eu só quero o melhor para o Miguel e para a casa. Henrique respirou fundo. E eu também quero. Por isso estou deixando a decisão para Miguel. Ele vai escolher quem será a nova mãe dele. E quero que saiba que você é uma das opções. Mariana sentiu o coração acelerar, uma mistura de alegria e apreensão tomando conta dela. Eu prometo cuidar dele, senhor Henrique, do jeito que ele merece. Henrique sorriu com ternura. Sei que vai, Mariana. Sei que vai. Naquela noite, enquanto Miguel dormia tranquilo, Henrique ficou olhando para o teto, pensando no futuro. Sabia que aquela escolha não seria fácil, mas tinha uma sensação estranha, porém boa, que aquela simplicidade poderia ser a resposta que todos precisavam. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura intensa de emoções na mansão dos Albuquerque. Henrique observava de longe as candidatas que, apesar da beleza e do charme, não conseguiam alcançar o olhar verdadeiro de Miguel. O menino parecia mais distante, muitas vezes se perdendo em seus pensamentos, buscando algo que nenhuma delas podia oferecer. Mariana, por sua vez, continuava sua rotina silenciosa. Fazia seu trabalho com dedicação, mas cada vez mais sentia que seu lugar na casa estava mudando. O convite de Henrique a havia deixado dividida. Ao mesmo tempo que sentia uma esperança genuína, sabia que estava entrando num mundo muito diferente do seu, cheio de expectativas e julgamentos. Naquela tarde, Henrique chamou Miguel para uma conversa no escritório, longe das mulheres e do agito que tomava conta da casa. Miguel, meu filho, começou Henrique com a voz suave. Sei que essa escolha não é fácil. Mas quero que saiba que não importa quem você escolher, eu estarei sempre ao seu lado. Miguel olhou para o pai, seu olhar carregado de sinceridade. Papai, eu só quero alguém que me entenda de verdade, alguém que não queira mudar quem eu sou. Henrique sorriu emocionado. E eu quero o mesmo, filho. Enquanto isso, Mariana enfrentava seus próprios demônios. Uma noite, sentada na pequena cozinha da mansão após o turno, ela desabafou com a amiga e colega de trabalho, Dona Cida. Cida, você acha que Miguel realmente me quer como mãe? Eu sou só uma empregada. Nunca pensei que poderia ser vista assim. Dona Cida apertou a mão de Mariana. Minha filha, às vezes o coração vê o que os olhos não conseguem. Você tem algo que nenhuma dessas mulheres tem. Amor verdadeiro. Mas nem tudo seria fácil. As candidatas, ao perceberem a proximidade de Miguel com Mariana, começaram a murmurar entre si, planejando estratégias para conquistar Henrique e o menino, cada uma à sua maneira. No jantar daquele dia, uma das mulheres, Juliana, lançou um olhar frio para Mariana, fazendo um comentário sutil, mas carregado de veneno. É realmente admirável a confiança que um menino pode ter em alguém tão simples. Henrique percebeu o tom da frase e franziu o senho, defendendo silenciosamente Mariana com um olhar firme. Miguel, sentado ao lado de Mariana, apertou a mão dela discretamente, mostrando que ela não estava sozinha. O jogo de interesses, sentimentos e expectativas começava a esquentar, mas em meio a tudo isso, o vínculo entre Mariana, Miguel e Henrique só crescia, provando que o amor e a verdade são as forças mais poderosas para transformar qualquer vida.
O ar na mansão estava tenso. As candidatas, sentindo que Mariana ganhava cada vez mais espaço no coração de Miguel e a confiança de Henrique, começaram a se unir contra ela. Comentários velados e olhares desconfiados tornaram-se comuns nos corredores luxuosos. Mariana, no entanto, tentava não se deixar abalar. Seu foco era Miguel, seu sorriso, suas pequenas conquistas diárias e a esperança que brilhava no olhar do menino. Mas ela sabia que precisava se preparar para os desafios que viriam. Numa noite chuvosa, Henrique chamou Mariana para uma conversa privada no escritório. A atmosfera era carregada de emoção. Mariana, quero que saiba que confio em você, mas também preciso ser sincero. Há coisas do meu passado que você ainda não sabe. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu perdi a Isadora, minha esposa, em circunstâncias que até hoje me assombram. Foi mais do que um acidente, e isso trouxe consequências que podem afetar todos nós. Mariana ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras. Ela sabia que estava entrando num mundo complexo, muito além do que imaginava. Henrique, eu não vou desistir. Quero estar aqui, não só para o Miguel, mas para você também. Enquanto isso, Miguel, no seu mundo de criança, fazia desenhos para Mariana, tentando expressar o amor e a confiança que sentia. Ele não sabia das tensões ao redor, mas sentia que sua escolha era verdadeira. Mas as candidatas não se deram por vencidas. Determinadas, começaram a investigar a vida de Henrique, buscando qualquer motivo para afastar Mariana e retomar a posição de poder e prestígio na casa. O palco estava armado para uma batalha onde o amor, a lealdade e os segredos do passado seriam os verdadeiros protagonistas. A mansão parecia viver sob uma sombra invisível. Henrique não conseguia mais esconder os fantasmas que o assombravam desde a morte de Isadora. O mistério daquela tragédia, que por tanto tempo ficou abafado, agora ameaçava vir à tona, colocando em risco não só a paz da casa, mas também o delicado relacionamento que começava a se formar entre ele, Miguel e Mariana. Enquanto isso, Mariana tentava manter a serenidade. O carinho de Miguel era seu refúgio, o sorriso dele a força para enfrentar as investidas silenciosas das candidatas que tramavam nos bastidores para enfraquecê-la. Certa noite, Henrique recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era fria, carregada de intenções ocultas. Henrique, você acha que pode enterrar o passado para sempre? A verdade está mais próxima do que imagina. Cuidado com quem você confia. Henrique desligou o telefone, seu rosto endurecido pela tensão. Ele sabia que aquele aviso não era uma ameaça vazia. Na mansão, Mariana percebeu que algo estava diferente. Em Henrique, ele andava preocupado, distante, como se carregasse um segredo que o consumia. Miguel, inocente, continuava a criar laços com Mariana, sentindo nela a presença materna que tanto desejava. Mas o equilíbrio da casa estava prestes a ser abalado. Entre fofocas, olhares desconfiados e segredos enterrados, a verdadeira prova do amor e da lealdade começava agora. A mansão dos Albuquerque fervilhava em um misto de formalidade e tensão velada. As candidatas continuavam a disputar a atenção de Henrique, usando de todos os recursos para conquistar seu coração e garantir um lugar ao lado de Miguel. Porém, cada sorriso e gesto muitas vezes escondiam segundas intenções. Mariana, embora consciente das armadilhas ao seu redor, mantinha-se firme, encontrando no amor que Miguel lhe demonstrava a força para não recuar. Seu olhar sincero e seu jeito simples contrastavam com a ostentação e a frieza que ela via nas outras mulheres. Henrique observava tudo, dividido entre o desejo de proteger o filho e o medo de ver o que seu passado poderia trazer à tona. Em seu íntimo, uma batalha silenciosa acontecia, enquanto tentava decifrar quem entre aquelas mulheres realmente merecia o título de mãe para Miguel, e, acima de tudo, quem era digna de sua confiança.
Num jantar elegante, marcado por sorrisos, forçados e conversas corteses, Juliana, uma das candidatas mais ambiciosas, lançou uma indireta carregada de veneno. Sabe, Henrique, às vezes o que parece simples demais pode esconder segredos que não estamos preparados para descobrir. Henrique olhou para Mariana, que manteve a postura, embora sentisse o golpe. Miguel, percebendo a tensão, apertou discretamente a mão da mulher que escolheu, como se dissesse que ela não estava sozinha. Aquele jogo de aparências estava apenas começando, e o verdadeiro desafio era proteger os laços que já haviam se formado em meio ao luxo e à intriga. A mansão, com sua fachada imponente e jardins bem cuidados, escondia segredos que nenhum luxo poderia apagar. Henrique sentia o peso do passado cada vez mais presente, como uma sombra que se estendia sobre o presente que tentava construir com Miguel e Mariana. Em uma noite silenciosa, ele resolveu abrir seu coração para Mariana, na pequena sala de estar, onde a intimidade substituía a formalidade. Mariana, há algo que preciso lhe contar. Algo que pode mudar tudo, disse Henrique, a voz carregada de emoção e receio. Ela o olhou com atenção, sentindo que aquele momento poderia definir o futuro deles. Henrique respirou fundo e começou a revelar os detalhes que por tanto tempo manteve escondidos, a verdadeira causa da morte de Isadora, as ameaças que recebeu e os inimigos ocultos que poderiam colocar em risco não só a sua vida, mas também a de Miguel e Mariana. Mariana ouviu com o coração apertado, mas sua decisão era clara. Henrique, eu estou aqui, e não importa o que venha do passado, eu vou ficar ao seu lado. Enquanto isso, as candidatas cada vez mais frustradas com a proximidade crescente entre Henrique, Miguel e Mariana, intensificavam suas estratégias para afastá-la. Mas o que Henrique não sabia era que o maior perigo ainda estava por vir, uma revelação que poderia abalar os alicerces da família Albuquerque e transformar para sempre o destino de todos. A casa parecia respirar em silêncio naquela noite. Henrique e Mariana haviam criado um laço forte, fundado em confiança e coragem para enfrentar os fantasmas do passado. Mas o equilíbrio prestes a ser quebrado não viria só das ameaças veladas que rondavam o milionário. Enquanto Henrique descansava em seu escritório, seu telefone tocou. A voz do outro lado era inesperada, trazendo uma informação capaz de mudar tudo. Henrique, você precisa saber a verdade sobre Isadora, disse a voz com firmeza, quase um sussurro carregado de urgência. Henrique sentiu o coração apertar. Durante anos, ele guardara uma versão dos fatos que parecia definitiva, mas agora tudo parecia ruir. Mariana, que acompanhava preocupada, ouviu o que pôde do lado de fora da porta. O que ela não sabia é que aquela verdade seria o início de uma tempestade maior do que poderiam imaginar. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular discretamente pela mansão. As candidatas, percebendo que Henrique estava fragilizado, aproveitaram para se aproximar com mais insistência, cada uma com seus próprios interesses. Miguel, inocente, tentava entender as mudanças na casa e no comportamento dos adultos ao seu redor. Ele sentia que a escolha que fizera estava sendo colocada à prova. No meio desse turbilhão, Mariana e Henrique precisavam unir forças para enfrentar não só as aparências, mas os segredos que ameaçavam destruir tudo. A revelação sobre o passado de Isadora abalou profundamente Henrique e Mariana. O que antes parecia um luto silencioso tornou-se uma ferida aberta que exigia coragem para ser enfrentada. Henrique sentiu-se vulnerável como nunca antes. Os fantasmas que o perseguiam agora não eram apenas memórias, mas ameaças concretas que podiam destruir tudo o que havia construído. Mariana, ao seu lado, tornou-se seu porto seguro, a força que ele precisava para seguir em frente. Enquanto isso, as candidatas, sentindo o terreno mudar, intensificavam suas estratégias. Juliana, especialmente, parecia disposta a usar qualquer
artifício para conquistar Henrique e afastar Mariana de vez. Miguel, ainda com seus 6 anos, tentava compreender o clima de tensão. Para ele, o que importava era o amor e o carinho que sentia de Mariana, sua escolhida. No entanto, a mansão dos Albuquerque estava prestes a viver momentos de intensa emoção, onde lealdade, amor e segredos seriam postos à prova. A tensão na mansão dos Albuquerque atingiu seu ápice. Henrique tentava manter o controle dos negócios e da vida pessoal, mas sentia-se cada vez mais pressionado. As candidatas, percebendo sua fragilidade, aumentavam a investida, cada uma com sua estratégia para conquistar o milionário e afastar Mariana. Em um jantar formal, marcado por olhares desconfiados e palavras cortantes, Henrique resolveu confrontar as mulheres. Chegou a hora de sermos honestos, disse ele, firme, olhando para cada uma das candidatas. Essa escolha é do Miguel. Eu não vou aceitar que esse momento seja transformado em um jogo de interesses. Juliana, com um sorriso forçado, respondeu. Henrique, todos queremos o melhor para você e para o Miguel. Só estamos aqui para ajudar. Mariana, sentindo a tensão, aproximou-se de Henrique e segurou sua mão discretamente, mostrando apoio. Enquanto isso, Miguel, mesmo pequeno, já demonstrava sua personalidade forte. Em uma brincadeira no jardim, ele declarou para todos: Eu já escolhi minha mamãe, é a Mariana. O silêncio tomou conta do ambiente, e alguns olhares se desviaram, surpreendidos com a coragem do menino. Henrique sorriu, emocionado. Essa é a decisão mais importante para nós, e eu vou respeitar. Após a declaração firme de Miguel, a mansão dos Albuquerque entrou numa nova fase de desafios e alianças. Henrique, fortalecido pela coragem do filho, sentiu que era hora de proteger aquilo que realmente importava: o amor e a sinceridade que uniam sua família. Mariana, apesar das dificuldades, passou a ser vista por Henrique e Miguel como a verdadeira figura materna, a mulher que preenchia o vazio deixado por Isadora com carinho e dedicação genuína. Entretanto, as candidatas não desistiam fácil. Juliana e suas aliadas começaram a arquitetar planos para desestabilizar Mariana e tentar reconquistar o espaço perdido, usando intrigas e manipulações que ameaçavam abalar a paz da mansão. Mariana, quero que saiba que confio em você. Mas também preciso ser sincero. Há coisas do meu passado que você ainda não sabe. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu perdi a Isadora, minha esposa, em circunstâncias que até hoje me assombram. Foi mais do que um acidente. E isso trouxe consequências que podem afetar todos nós. Mariana ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras. Ela sabia que estava entrando num mundo complexo, muito além do que imaginava. Henrique, eu não vou desistir. Quero estar aqui, não só para o Miguel, mas para você também. Enquanto isso, Miguel, no seu mundo de criança, fazia desenhos para Mariana, tentando expressar o amor e a confiança que sentia. Ele não sabia das tensões ao redor, mas sentia que sua escolha era verdadeira. Mas as candidatas não se deram por vencidas. Determinadas, começaram a investigar a vida de Henrique, buscando qualquer motivo para afastar Mariana e retomar a posição de poder e prestígio na casa. O palco estava armado para uma batalha onde o amor, a lealdade e os segredos do passado seriam os verdadeiros protagonistas. A mansão parecia viver sob uma sombra invisível. Henrique não conseguia mais esconder os fantasmas que o assombravam desde a morte de Isadora. O mistério daquela tragédia, que por tanto tempo ficou abafado, agora ameaçava vir à tona, colocando em risco não só a paz da casa, mas também o delicado relacionamento que começava a se formar entre ele, Miguel e Mariana. Enquanto isso, Mariana tentava manter a serenidade. O carinho de Miguel era seu refúgio. O sorriso dele a força para enfrentar as investidas silenciosas das candidatas que tramavam nos bastidores para enfraquecê-la. Certa noite, Henrique recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado
da linha era fria, carregada de intenções ocultas. Henrique, você acha que pode enterrar o passado para sempre? A verdade está mais próxima do que imagina. Cuidado com quem você confia. Henrique desligou o telefone, seu rosto endurecido pela tensão. Ele sabia que aquele aviso não era uma ameaça vazia. Na mansão, Mariana percebeu que algo estava diferente em Henrique. Ele andava preocupado, distante, como se carregasse um segredo que o consumia. Miguel, inocente, continuava a criar laços com Mariana, sentindo nela a presença materna que tanto desejava. Mas o equilíbrio da casa estava prestes a ser abalado. Entre fofocas, olhares desconfiados e segredos enterrados, a verdadeira prova do amor e da lealdade começava agora. A mansão dos Albuquerque fervilhava em um misto de formalidade e tensão velada. As candidatas continuavam a disputar a atenção de Henrique, usando de todos os recursos para conquistar seu coração e garantir um lugar ao lado de Miguel. Porém, cada sorriso e gesto muitas vezes escondiam segundas intenções. Mariana, embora consciente das armadilhas ao seu redor, mantinha-se firme, encontrando no amor que Miguel lhe demonstrava a força para não recuar. Seu olhar sincero e seu jeito simples contrastavam com a ostentação e a frieza que ela via nas outras mulheres. Henrique observava tudo, dividido entre o desejo de proteger o filho e o medo de ver o que seu passado poderia trazer à tona. Em seu íntimo, uma batalha silenciosa acontecia, enquanto tentava decifrar quem entre aquelas mulheres realmente merecia o título de mãe para Miguel. E, acima de tudo, quem era digna de sua confiança. Num jantar elegante, marcado por sorrisos forçados e conversas corteses, Juliana, uma das candidatas mais ambiciosas, lançou uma indireta carregada de veneno. Sabe, Henrique, às vezes o que parece simples demais pode esconder segredos que não estamos preparados para descobrir. Henrique olhou para Mariana, que manteve a postura, embora sentisse o golpe. Miguel, percebendo a tensão, apertou discretamente a mão da mulher que escolheu, como se dissesse que ela não estava sozinha. Aquele jogo de aparências estava apenas começando, e o verdadeiro desafio era proteger os laços que já haviam se formado em meio ao luxo e à intriga. A mansão, com sua fachada imponente e jardins bem cuidados, escondia segredos que nenhum luxo poderia apagar. Henrique sentia o peso do passado cada vez mais presente, como uma sombra que se estendia sobre o presente que tentava construir com Miguel e Mariana. Em uma noite silenciosa, ele resolveu abrir seu coração para Mariana, na pequena sala de estar, onde a intimidade substituía a formalidade. Mariana, há algo que preciso lhe contar. Algo que pode mudar tudo, disse Henrique, a voz carregada de emoção e receio. Ela o olhou com atenção, sentindo que aquele momento poderia definir o futuro deles. Henrique respirou fundo e começou a revelar os detalhes que por tanto tempo manteve escondidos. A verdadeira causa da morte de Isadora, as ameaças que recebeu e os inimigos ocultos que poderiam colocar em risco não só a sua vida, mas também a de Miguel e Mariana. Mariana ouviu com o coração apertado, mas sua decisão era clara. Henrique, eu estou aqui. E não importa o que venha do passado, eu vou ficar ao seu lado. Enquanto isso, as candidatas, cada vez mais frustradas com a proximidade crescente entre Henrique, Miguel e Mariana, intensificavam suas estratégias para afastá-la. Mas o que Henrique não sabia era que o maior perigo ainda estava por vir. Uma revelação que poderia abalar os alicerces da família Albuquerque e transformar para sempre o destino de todos. A casa parecia respirar em silêncio naquela noite. Henrique e Mariana haviam criado um laço forte, fundado em confiança e coragem para enfrentar os fantasmas do passado. Mas o equilíbrio prestes a ser quebrado não viria só das ameaças veladas que rondavam o milionário. Enquanto Henrique descansava em seu escritório, seu telefone tocou. A voz do outro lado era inesperada, trazendo uma informação capaz de mudar tudo. Henrique,
você precisa saber a verdade sobre Isadora, disse a voz com firmeza, quase um sussurro carregado de urgência. Henrique sentiu o coração apertar. Durante anos, ele guardara uma versão dos fatos que parecia definitiva, mas agora tudo parecia ruir. Mariana, que acompanhava preocupada, ouviu o que pôde do lado de fora da porta. O que ela não sabia é que aquela verdade seria o início de uma tempestade maior do que poderiam imaginar. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular discretamente pela mansão. As candidatas, percebendo que Henrique estava fragilizado, aproveitaram para se aproximar com mais insistência, cada uma com seus próprios interesses. Miguel, inocente, tentava entender as mudanças na casa e no comportamento dos adultos ao seu redor. Ele sentia que a escolha que fizera estava sendo colocada à prova. No meio desse turbilhão, Mariana e Henrique precisavam unir forças para enfrentar não só as aparências, mas os segredos que ameaçavam destruir tudo. A revelação sobre o passado de Isadora abalou profundamente Henrique e Mariana. O que antes parecia um luto silencioso tornou-se uma ferida aberta, que exigia coragem para ser enfrentada. Henrique sentiu-se vulnerável como nunca antes. Os fantasmas que o perseguiam agora não eram apenas memórias, mas ameaças concretas que podiam destruir tudo o que havia construído. Mariana, ao seu lado, tornou-se seu porto seguro, a força que ele precisava para seguir em frente. Enquanto isso, as candidatas, sentindo o terreno mudar, intensificavam suas estratégias. Juliana, especialmente, parecia disposta a usar qualquer artifício para conquistar Henrique e afastar Mariana de vez. Miguel, ainda com seus 6 anos, tentava compreender o clima de tensão. Para ele, o que importava era o amor e o carinho que sentia de Mariana, sua escolhida. No entanto, a mansão dos Albuquerque estava prestes a viver momentos de intensa emoção, onde lealdade, amor e segredos seriam postos à prova. A tensão na mansão dos Albuquerque atingiu seu ápice. Henrique tentava manter o controle dos negócios e da vida pessoal, mas sentia-se cada vez mais pressionado. As candidatas, percebendo sua fragilidade, aumentavam a investida, cada uma com sua estratégia para conquistar o milionário e afastar Mariana. Em um jantar formal, marcado por olhares desconfiados e palavras cortantes, Henrique resolveu confrontar as mulheres. "Chegou a hora de sermos honestos", disse ele, firme, olhando para cada uma das candidatas. "Essa escolha é do Miguel. Eu não vou aceitar que esse momento seja transformado em um jogo de interesses." Juliana, com um sorriso forçado, respondeu: "Henrique, todos queremos o melhor para você e para o Miguel. Só estamos aqui para ajudar." Mariana, sentindo a tensão, aproximou-se de Henrique e segurou sua mão discretamente, mostrando apoio. Enquanto isso, Miguel, mesmo pequeno, já demonstrava sua personalidade forte. Em uma brincadeira no jardim, ele declarou para todos: "Eu já escolhi minha mamãe. É a Mariana." O silêncio tomou conta do ambiente, e alguns olhares se desviaram, surpreendidos com a coragem do menino. Henrique sorriu emocionado. "Essa é a decisão mais importante para nós, e eu vou respeitar." Após a declaração firme de Miguel, a mansão dos Albuquerque entrou numa nova fase de desafios e alianças. Henrique, fortalecido pela coragem do filho, sentiu que era hora de proteger aquilo que realmente importava: o amor e a sinceridade que uniam sua família. Mariana, apesar das dificuldades, passou a ser vista por Henrique e Miguel como a verdadeira figura materna, a mulher que preenchia o vazio deixado por Isadora com carinho e dedicação genuína. Entretanto, as candidatas não desistiam fácil. Juliana e suas aliadas começaram a arquitetar planos para desestabilizar Mariana e tentar reconquistar o espaço perdido, usando intrigas e manipulações que ameaçavam abalar a paz da mansão. O amor que cresceu entre eles transformou-se em uma força invencível, capaz de curar feridas antigas e construir novos sonhos. Mariana,
agora mais que uma amiga ou empregada, era oficialmente a mãe de Miguel e a companheira de Henrique, pronta para enfrentar a vida lado a lado. O menino, com seus 6 anos, sorria feliz, sentindo-se amado e seguro, rodeado por uma família que ele mesmo escolheu. Naquele novo capítulo, a mansão não era mais apenas um símbolo de riqueza, mas um lar verdadeiro, onde a sinceridade, o carinho e a união eram os maiores tesouros. E assim, Henrique, Mariana e Miguel deram início a uma nova história, cheia de esperança, amor e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Com a vitória sobre as adversidades recentes, Henrique, Mariana e Miguel decidiram que era hora de virar uma nova página em suas vidas. A mansão dos Albuquerque continuava majestosa, mas para eles, o verdadeiro valor estava na construção de uma família sólida e feliz, livre das sombras do passado. Henrique passou a dedicar mais tempo para o filho e para Mariana, redescobrindo o prazer das coisas simples, tardes no jardim, conversas sinceras à mesa e momentos de risadas compartilhadas. Miguel, que antes vivia entre sorrisos tímidos e olhares pensativos, mostrava-se cada vez mais alegre e confiante, encantando a todos com sua espontaneidade e ternura. Porém, como toda história, a paz não duraria para sempre. Novas pessoas começaram a cruzar seu caminho, trazendo oportunidades, mas também desafios inesperados. Enquanto Henrique e Mariana se fortaleciam na nova rotina de família, uma visita inesperada mudou o clima de tranquilidade da mansão. Um antigo amigo de Henrique, Lucas, apareceu sem avisar, trazendo notícias sobre negócios pendentes e também sobre o passado que Henrique achava ter deixado para trás. Lucas, com seu jeito carismático e olhar atento, parecia esconder algo. Mariana, sempre desconfiada, percebeu que a presença do visitante poderia trazer complicações. Henrique, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e preocupação ao reencontrar o amigo. Miguel, curioso, observava tudo com seus olhos brilhantes, sem entender completamente as tensões entre os adultos, mas sentindo o peso das emoções no ar. A chegada de Lucas reacendeu velhas dúvidas e provocou decisões difíceis que colocariam à prova a estabilidade que a família Albuquerque começava a desfrutar. A presença de Lucas trouxe à tona mais do que apenas negócios. Em uma conversa privada com Henrique, ele revelou informações que poderiam mudar o rumo da vida do milionário. Segredos do passado, detalhes nunca antes compartilhados e uma antiga disputa que poderia voltar a ameaçá-lo. Mariana, percebendo a inquietação no ar, buscou entender o que realmente estava acontecendo. Ela sabia que Henrique carregava muitas dores, mas também sentia que havia algo sendo escondido. Miguel, inocente, continuava seu mundo de brincadeiras e descobertas, alheio às tensões que cercavam seus pais. A tensão aumentava e Henrique precisaria decidir até onde estava disposto a ir para proteger sua família e a quem realmente poderia confiar. Henrique, sentindo a pressão dos segredos e das ameaças que vinham com a chegada de Lucas, decidiu buscar uma aliança que pudesse fortalecer sua posição. Para a surpresa de Mariana, essa aliança veio de onde menos esperavam. Uma das antigas candidatas à nova mãe, Sofia. Sofia havia se afastado das disputas, mas ao perceber o perigo real que rondava Henrique e sua família, decidiu oferecer sua ajuda. Embora a relação entre Mariana e Sofia fosse marcada por certa desconfiança, ambas entenderam que, para proteger Miguel e Henrique, precisariam unir forças. Henrique recebeu a proposta com cautela, mas sabendo que não podia enfrentar tudo, sozinho, aceitou a ajuda de Sofia. Juntos, começaram a traçar um plano para desarmar as ameaças e garantir a segurança da família. Enquanto isso, Mariana e Henrique tentavam manter o equilíbrio emocional para que Miguel pudesse crescer em um ambiente seguro e cheio de amor.
A aliança entre Henrique, Mariana e Sofia trouxe uma nova dinâmica à mansão dos Albuquerque. Apesar das diferenças e das histórias passadas, as três pessoas começaram a trabalhar juntas em prol de um objetivo comum: proteger Miguel e garantir a estabilidade da família. Henrique, que sempre fora reservado, abriu-se mais para Mariana, compartilhando seus medos e esperanças. Mariana, com sua sensibilidade e força, tornou-se o coração pulsante da casa, equilibrando os desafios do dia a dia com o amor que oferecia ao menino e ao marido. Sofia, por sua vez, surpreendia a todos com sua determinação e inteligência, mostrando que, apesar das disputas anteriores, estava disposta a lutar pelo bem maior. Miguel, ao perceber essa união, sentia-se cada vez mais seguro e feliz, redescobrindo o prazer das brincadeiras e dos momentos em família. Porém, o caminho para a paz ainda guardava surpresas que testariam a força desse novo laço. Apesar da aliança recente e dos esforços para garantir a segurança da família, Henrique sabia que o passado não descansaria facilmente. Uma antiga inimiga, Clarissa, que havia sido afastada anos atrás, reapareceu inesperadamente, trazendo consigo um plano meticuloso para destruir tudo o que Henrique havia construído. Clarissa, movida por ressentimentos e ambições pessoais, começou a espalhar boatos e manipular pessoas influentes para criar uma rede de intrigas contra Henrique, Mariana e até mesmo Sofia. Seu objetivo era claro: tomar o controle dos negócios e desestabilizar a família. Mariana, ao perceber a gravidade da situação, juntou forças com Sofia e Henrique para enfrentar essa nova ameaça, determinada a proteger Miguel a qualquer custo. Henrique, cansado das batalhas, mas com um espírito renovado, preparava-se para a luta mais difícil de sua vida, onde o amor e a coragem seriam suas maiores armas. Com Clarissa novamente no cenário, a mansão dos Albuquerque mergulhou em um ambiente de tensão e incertezas. As ações dela eram sutis, quase invisíveis para quem não estivesse atento. Reuniões secretas, alianças escondidas, sabotagens discretas. Era uma batalha silenciosa, que ameaçava corroer a estabilidade conquistada a duras penas. Henrique, Mariana e Sofia passaram a monitorar cada movimento, tentando antecipar os passos da inimiga. Mariana se destacou, utilizando sua inteligência e sensibilidade para descobrir pistas e proteger a família. Miguel, embora pequeno, sentia o clima tenso, mas encontrava conforto nos momentos simples com seus pais, onde o amor e a segurança eram evidentes. No meio desse turbilhão, Henrique percebeu que a força que os mantinha unidos não vinha das riquezas ou do poder, mas do amor genuíno que compartilhavam. A tensão crescente trouxe à tona segredos guardados por Henrique e Clarissa, revelações que chocaram a todos na mansão dos Albuquerque. Em uma reunião inesperada, Henrique confrontou Clarissa, exigindo respostas e explicações para suas ações e o passado que os unia de maneira complexa. Mariana e Sofia observaram preocupadas, enquanto Henrique lutava para manter a calma diante das acusações e da verdade revelada. A escolha de Henrique, entre o perdão ou o confronto, tornaria-se o ponto crucial para o futuro da família. Miguel, alheio às complexidades adultas, continuava a encontrar na inocência e no amor a força para seguir em frente. Entre dores e esperanças, Henrique tomou uma decisão que definiria o rumo dos próximos capítulos de sua vida. Após o confronto com Clarissa e as revelações impactantes, Henrique se viu diante de uma escolha que mexia com seu coração: o perdão. Apesar das dores causadas, ele sentia que a única forma de seguir em frente era abrir espaço para a redenção. Mariana, sempre ao seu lado, ofereceu apoio e força para que Henrique tomasse a decisão mais sábia, lembrando-o do poder que o perdão tem para libertar e transformar. Clarissa, surpresa com a postura de Henrique, enfrentava seus próprios conflitos internos entre o orgulho ferido
e o desejo de recomeçar. Miguel, com sua pureza infantil, continuava a ser o elo que unia todos, lembrando que, no fundo, o amor pode vencer, até as batalhas mais difíceis. Com o perdão selado, a mansão dos Albuquerque respirou alívio e renovação. Henrique, Mariana e Miguel, agora mais unidos do que nunca, começaram a construir um futuro baseado na honestidade, na confiança e no amor que os manteve firmes, mesmo nas tempestades mais intensas. Clarissa, embora distante, encontrou seu próprio caminho para a redenção, enquanto Sofia permanecia como uma aliada fiel e amiga sincera. O menino, que escolheu sua mãe entre 7 mulheres, sorria feliz, seguro e amado, vivendo finalmente o que sempre sonhou. Uma família verdadeira. E assim, a história de Henrique, Mariana e Miguel seguia, cheia de esperança e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse.